Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Natália Isadora, do Instagram Astrolíricas. Ela já veio aqui uma vez falar do Tom Jobim e do Chico Buarque, nossos musos mor, e hoje ela vai falar de um assunto bem louco chamado Antícia. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Mais uma vez agradeço o convite do seu programa, fico feliz de estar aqui conversando. E sim, né, depois de falar dos musos, agora a gente vai falar de um aspecto, né, a Antícia é um aspecto que foi, por algum motivo, esquecido no meio do caminho, né, tipo, deixa aí. Aí a gente volta e busca, né, tipo, ficou isso aqui para trás. E é bem legal também. E o que é Vamos olhar a para isso. Antícia? A Antícia ela é um aspecto, assim como quadratura, assim como oposição, trígono, conjunção, ela é um aspecto de Antícia. O que acontece é que não é no mesmo eixo. O eixo inclina, a gente muda ali o verão, né, que é Capricórnio Câncer, e coloca ele no eixo principal, e de repente a gente vai ter outra colocação dos signos de parzinho. Como que veio esse pensamento? Pensando assim, se o ascendente está em Virgem, agora, a Virgem está nascendo. Se a gente colocar nesse eixo, o que vai ficar dividindo o horizonte com a Virgem é a Áries. Então, elas dividem o mesmo instante no horizonte, o mesmo momento. Elas estão existindo ao mesmo tempo, então elas são iguais. Porque elas estão iguais no horizonte, sabe? E aí eu acho, é lindo, né? Porque se a gente tem como base céu, terra e horizonte, que divide tudo isso, e é dali que a gente começa a falar de astrologia, então os signos que dividem momento, o mesmo Mas tempo. isso tem a ver com a luz do sol? Porque, assim, o... não é uma oposição, certo? Não, Então, a Terra também não é reta, né? Ela é meio tombada. sim. E aí é um pouco sobre isso. Assim, esses pontos que eles ficam como se fossem correspondentes. Na verdade, tudo isso muda conforme o eixo. Aí a gente vai ter os estudos que são. Quando a gente começa a ler a notícia, isso é muito, muito, muito antigo. Então, até está colocado tudo como 0 grau. Hoje já mudou um pouco, né? Mas muda um pouco o eixo. Não muda o círculo zodiacal, ele fica intacto. O que muda é o eixo. O que começa a importar é o Capricórnio e Câncer. Aí ele vira o principal e aí a gente vai ter outra relação com os signos dividindo o horizonte. Uhum. Então vai ser aquela linha reta que a gente vai desenhar entre eles. E aí a gente vai ter Capricórnio, Sagitário, Aquário, Escorpião, Peixes, Libra, Áries, Virgem, Touro, Leão e Câncer e Gêmeos. Então, a maneira mais simples de entender é isso. Eles dividem momento. Se o horizonte está em Câncer, ele divide momento com Gêmeos. Então, esse momento é dos dois, sabe? Assim como, enfim, Leão, Touro, todos eles. Então, fica nessa imagem que eu acho muito poética, né? Divide horizonte. Então, tem uma coisa igual, porque os signos não são. As naturezas também não são. Né? Capricórnio, Sagitário, Terra e Fogo não tem nada a ver. Né? De repente, água e ar também não tem nada a ver. Divide ali uma natureza parecida, né? Ou úmido ou seco. Mas não faz um aspecto no círculo zodiacal. Uhum. Mas quando você configura o eixo, aí ela começa a fazer. Então, e foi muito usado a Antícia. O que acontece é que é isso que a gente estava falando. Em algum momento se perdeu, porque é como uma quadratura. E também é uma coisa que a gente pode fazer até de cabeça, né? É como uma Então, quadratura, mais ou menos, porque a quadratura é sempre um desafio e tal, né? E a Antícia é o contrário disso, né? A não ser que seja uma contra-Antícia. Ela é assim, uma como se fosse uma correspondência, uma identificação de alguma maneira, né? Uma vez que eles estão é, ocupando o mesmo ponto no horizonte ou que eles estão recebendo o mesmo tanto de luz, não sei se é exatamente
Essa é a O ideia? que eu quero dizer, assim, de quadratura e antícia, porque a antícia, ela vai servir como, eu tenho coisas em peixes, então, ao mesmo tempo, eu tenho coisas em Libra. E isso daí é de cabeça. E aí os aspectos surgem além da antícia, porque você pode ter alguma coisa em aquário e alguma coisa em peixes. Então, na antícia você tem Libra disso em peixes, que pode fazer um trígono com isso que está em aquário. Então, com a antícia você ainda ganha um trígono, ou uma quadratura, ou uma oposição, né? Porque esse planeta, ele vai estar no mapa também. É um mapa 2 dentro do mapa 1. Uhum. Então, ele vai fazer aspectos dentro do mapa também. E isso vai dar mais informações ainda. Sim, de qualquer forma, né, o aspecto exato é quando eles estão no grau correspondente, né? Então, se Quanto mais você... próximo, melhor de aspecto. Porque eles estão muito longe também, fica aquela coisa, né? Nossa, tá bem distante. Quanto mais próximo, mais exato. Então, assim, para quem nunca ouviu falar nesse assunto, né, só para a gente deixar um pouco mais claro, então se a pessoa tem o Mercúrio a 1 grau de Libra, ele faz uma antícia com o grau 29 de Peixes, certo? Então, se a pessoa tem Mercúrio a 1 grau de Libra e tem Vênus a 1 grau de Peixes, a gente pode dizer que há uma antícia, então há uma conjunção por antícia entre esses dois assuntos no mapa dessa pessoa. Exato, exato. E é isso, né? Daí fica de cabeça. De repente, quando você já grava isso, tem peixes, tem Libra. Então, é legal ter uma Vênus em peixes, uma Vênus em Libra. Sensacional, porque ao mesmo tempo você tem em peixes e em Libra. Uhum. É o melhor, sabe assim? E, enfim, aí se a gente começar a olhar para os dois, né, a gente vê que tem uma semelhança. E quem tem os signos, quando começa a autoobservação, de tomada de consciência, vai perceber, nossa, eu nem tenho touro, mas isso é tão taurino. Mas eu tenho leão. Eu também tenho touro, é verdade. Mesmo que não faça aspecto com o resto do mapa. Mesmo que seja um Marte em touro, que o grau não bate com nenhum outro grau do mapa, mas tá lá, né? Tem. E aí isso pode acontecer. Claro que aí é uma ferramenta que você tem, é uma informação a mais. Você pode usar no próprio mapa natal, numa progressão, numa revolução solar. Dá para usar tudo isso. A gente está aí para tentar ler, né? Sim. E às vezes fica um pouquinho embaçado, às vezes fica um pouco abstrato uma leitura. E, enfim, é uma ferramenta, é um aspecto que hoje eu adoro muito, eu uso muito, e, é incrível, a poesia do horizonte mesmo, é incrível. Você vê, fica tipo a música Tola do Tom Zé, né? Tô explicando para te confundindo para te esclarecer, porque é isso, fica um mapa com 14 planetas e 4 luminares e vários signos, e no final você tem todos. Mesmo antes da antícia, você tem todos os signos. E de Sim. repente você ganha mais 7 signos. Ou não, né? Se tem muito planeta num signo só, ele não vai ficar repetindo. Então, assim, só para as pessoas saberem, né, qual é a notícia de cada signo e tal, né? Inclusive para pensarem aí no próprio mapa, se isso faz algum sentido para elas. E lembrando, né, que quando a gente faz isso, né, quando o astrólogo vai ver no mapa, eu pelo menos eu levo em conta, especialmente quando está no grau exato, porque também senão você fica abrindo um monte de portas. E eu com meu Mercúrio em Peixes que faz antícia com Que tá em Libra, Libra. não dá. Que aí eu já falo, pode ser isso, mas também tem isso. Então eu uso isso quando está nesses graus exatos que a gente fala. Mas eu acho muito legal a gente pensar como, de alguma maneira, esses signos, embora diferentes, eles têm um ponto. Eles têm alguma coisa que você fala, tem uma coisa a ver, né? Pega. Então, Ares faz Além da antícia. natureza, né? Sim, Além de uma natureza dividida também. Ou é sim. seco ou é úmido também.
Tem um pouco disso. E quanto a essa coisa do astrólogo, não, sim, a gente está conversando aqui da Antícia, porque é uma coisa mega interessante, é super divertida também, mas aí fica do astrólogo, né? Saber até onde ele conversa com a pessoa, porque ele não pode ficar só falando, a pessoa tem que estar ali junto. Se ela não está acompanhando, se ela não entende, aí você guarda, você não precisa falar isso para ela, né? Agora, se ela acompanha, você dá esse presente para ela. Fala, mas olha, você também é ariana. Deixa eu te contar. Tem, que nem a Aline falava, achava massa, tem um só invictus em você. Aproveita, né? Você não é só a delicada da virgem. Você é também, mas você tem esse fogo dentro de você. Arranja ele, né? Porque, enfim, aí também é isso. A Antícia está acontecendo ao mesmo tempo, mas ela é a Antícia. O Sol é em Virgem, ele não está em Áries, mas também está dividindo o momento. Então tem uma coisa em Virgem Áries que divide momento, tem alguma coisa parecida. É só a secura, será? Que também, claro, os dois são secos, né? Rígidos. Mas que mais? Um vira fogo, né? Um é quente, frio, um é para dentro, o outro para fora. Mas de repente é isso que muda. É que um vive no mundo de dentro. Toda aquela chatice é para dentro. E o outro a chatice é para fora. Claro que não é só isso, né? Sim. E aí vai da percepção, da observação. Sim. Precisa, porque de falar de primeira, assim, não dá pra... A pessoa não tem nada, nunca teve nada em peixe, de repente você fala, você é pisciana, mas lida com isso aí, você é pisciana, você vai descobrir. Aí você, quando você perceber, quando você cair a ficha, você me escreve. Quando você que não tem nada em peixes, se vê numa situação mega delicada ou difícil e não saber o que fazer, aí tem Libra, né? Aí realmente não vai saber o que fazer direito, vai ficar um pouco tensa. Conseguir escorregar de uma maneira que ninguém te pegou e parece que você nem entendeu, viu, querida? Você tem peixes, aproveita. Se defenda como pode. Aí a tomada de consciência. Ah, é verdade, eu tenho um peixinho para fazer uso. Vou usar mais. Melhor. Então, aí, só voltando aqui para a nossa lista, Áries faz Antícia com Virgem, aí depois Touro faz Antícia com Leão, não é isso? Áries faz com... a gente pode até falar do eixo ali, para a pessoa conseguir, né, enxergar pensa no eixo lá, então, do verão, Capricórnio, Câncer. Aí a gente inclina um pouquinho, coloca o horizonte. Capricórnio vai encontrar Sagitário. Então, Antícia, Capricórnio, Sagitário. Tem Capricórnio, tem Sagitário e vice-versa. Aquário com Escorpião. Por exemplo, quem nasce hoje, agora a gente está conversando numa lua em Escorpião. Tem a lua Antícia e Aquário. Né? Peixes, Libra. Áries, Virgem. Touro, Leão. Gêmeos, Câncer. Então tá bom. Então, você aí que está assistindo a gente, pensa se qual é o seu signo solar, lunar, ou ascendente por Antícia? Será que você se identifica ou não, né? Quando você cansar do seu mapa, você fala, eu vou pro Antícia agora. Depois eu volto pro meu outro. Não pode demorar para voltar pro outro, né? Senão se perde também. Mas é um outro mapa que você ganha. Exatamente, muda o ascendente também. Há quem diga que não, mas eu digo que sim. Muda ascendente também. Então, tem ascendente em Áries, vai ter ascendente em Virgem. Tem ascendente em Escorpião, vai ter ascendente em Aquário. Eu acho que até para abrir um pouco, né, sobre os signos, como é que eles são e tal, né? E ver no mapa, porque às vezes no próprio mapa da gente tem essa relação entre os planetas, né? Isso que eu acho muito legal. Ah, aí quando pega o planeta, daí fica legal ou não, né? É isso que a gente tava falando da tensão da quadratura. Existe. Poxa vida, meu mapa era tão bonitinho, tinha tanto trígono, de repente tem um monte de quadratura. Sim. Que bom. Que bom também que agora você está enxergando uma parte que você não via, porque vai existir, né?
que é a quadratura? Ai, Lua, Vênus, Lua, Marte. Quem que é a Lua? É a sua mãe mesmo? É o Marte? Caramba, não é tão boa a relação, né? Ah, não é boa. Pois é. Tá no mapa? Tá, mas às vezes tá disfarçado. A notícia já mostra. E às vezes é assim, como você falou, grau exato. Quadratura. Não dá certo. Mas tá meio escondido. Sim. Sim. Então, é incrível. E é um segundo mapa. Vale muito a pena fazer, ver. E... Porque é o processo de aceitação daí da tomada, né? Vou tomando consciência disso. Porque você também é aquilo. A gente, não dá para esquecer, tudo, a literatura astrológica inteira, ninguém fala de finitude, ninguém fala, acaba aqui. Tudo é infinito, tudo é infinito. E a gente também, a nossa alma também, o inconsciente também é infinito. Então, todas as possibilidades estão ali. A gente pegar o mapa, a gente colocar a notícia, enfim, desdobrar ele várias vezes, é a nossa maneira de tentar ler a infinitude de cada indivíduo. Então, quanto mais informação, mais complicação, mas mais entendimento também. Sim. Sabe? É um barato, gente. Vejam o mapa de vocês. Repliquem o mapa de vocês. Então tá ótimo, querida. Agradeço você muitíssimo. Comente aí, fala aí se você entendeu alguma coisa, que o meu Mercúrio faz antícia com o Mercúrio da Nath, que ela tem Mercúrio em Libra e eu em Peixes. E hoje o Mercúrio está em Peixes. E hoje o Mercúrio está em Peixes. E se você não entendeu, tá tudo bem, porque você está entendendo. É isso mesmo. Aí, mas é de outro lugar. Gente. Um beijo, muito obrigada. Mari. Até a próxima. Obrigada, Beijo, Nath. até.